tarde, gente. Vou fixar aqui o comentário. Agora eu aprendi a fixar o comentário. Boa tarde, pessoal. Vamos esperar um pouquinho para as pessoas entrarem. Hoje a gente vai fazer a live um pouco mais cedo. Deixa eu já enviar para as pessoas. Não consegui avisar antes, então coloquei aqui nos stories. Talvez muitas pessoas não vão conseguir participar agora, mas depois que terminar, a gente vai subir essa live lá no YouTube. Bom dia, gente. Obrigada, Juliana. E aí, vocês estão bem? Estão me ouvindo bem? Esperar só um pouquinho para o pessoal entrar, tá bom? Talvez por algum tempo a gente vai ter que fazer nesse horário, né? Aconteceram as mudanças em casa, então agora eu vou sair um pouco mais cedo daqui da empresa, então vou ter que fazer as lives um pouco mais cedo até as coisas voltarem ao normal. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode me dar um ok? Olha, já pega a sua Bíblia, se você puder, papel, uma caneta. Nós estamos vivendo um início... obrigada, Juliano. O início de uns tempos diferentes. Eu não sei se vocês têm percebido, mas eu sinto uma mudança nesse mundo, sabe? Eu sinto uma mudança no mundo espiritual através do meu espírito. Eu sinto que tem algo grande acontecendo e que a gente precisa estar atento. A Bíblia tem várias profecias para se cumprir e a gente está caminhando para um momento em que devemos fortalecer a nossa fé, porque será o momento que a gente vai precisar viver pela fé. Se a gente não estiver preparado, vamos ser levados com qualquer dificuldade, sabe? Todo mundo passa por dificuldade e a resposta a essas dificuldades é que vai dizer como que você está na fé, né? A fé é um dom de Deus e Deus dá uma fé, é uma porção de fé para cada pessoa que ouve a sua palavra, para crer na palavra e se aprofundar. Tem pessoas que respondem a essa fé e continuam buscando mais, querendo saber mais sobre Jesus, e tem pessoas que rejeitam. Então, o que vai dizer sobre a nossa fé é a nossa resposta às coisas que a gente passa, principalmente as dificuldades que a gente enfrenta, que muitas vezes são criadas por nós mesmos. Hoje a palavra vai ser em Hebreus, no capítulo 6, um pouquinho antes do capítulo 6, e a gente vai deixar o Espírito Santo falar. Pegou sua Bíblia? Pegou papel, caneta? Pegue sua água também, que a gente precisa ficar hidratado. Vamos começar. Gente, se essas lives fazem bem pra você, se você se sente edificado, se tem mudado alguma coisinha, ainda que pouca, no seu coração, envia para outras pessoas. Não é para aumentar visualizações, não é para aumentar like, nem nada disso, mas para que mais pessoas consigam conhecer o Evangelho de uma forma que não é tão pregado nas igrejas, sabe? Para que vocês possam não só ser abençoados, mas ser também um canal de bênçãos. Quando a gente compartilha aquilo que nos faz bem, a gente também ajuda os outros. Então,
que a vida de vocês também seja um transbordo. Eu não tô aqui por causa de quantidade, mas por causa da palavra de Deus. Eu sou tão abençoada, eu sou tão grata por tudo que Deus faz na minha vida, por tudo que Ele tem me dado de conhecimento, que eu sinto necessidade de compartilhar isso com vocês. E eu desejo que essa vontade também esteja no coração de vocês, para não só guardar, para não guardar a palavra para vocês, sabe? Para ser como um rio que flui na vida de outras pessoas. Para tudo que você aprender aqui ou em qualquer lugar, coisas que edificam a sua vida, que você também possa partilhar desse ensino, desse entendimento, para que mais pessoas consigam enxergar a verdade do Evangelho. Boa tarde, Cícero. Boa tarde, Vicente. Vamos lá. Hebreus, começa aqui no Hebreus capítulo 5, verso 11. Exortação ao progresso da fé. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. É um versículo, aliás, são apenas 2 versículos, mas que fala tanto com o nosso coração, e às vezes a gente não percebe o quanto que a palavra de Deus é profunda. No começo da nossa conversão, quando a gente tá conhecendo quem é Deus, sabe, tá começando a ouvir sobre a palavra dele, a gente vai passar por esse período do leite, sabe? Nós ainda somos crianças na fé, então nós precisamos ter uma base, um começo. A gente precisa começar de alguma forma, e esse é o começo, é conhecer quem é Jesus, conhecer quem somos nele, conhecer o que ele fez, como que nós somos salvos. E depois de sair dessa parte da salvação, sabe, de conhecer o que é arrependimento, o que é juízo, o que é justiça, nós devemos avançar mais, nós devemos ir para águas mais profundas. E o ensino que a gente vê hoje nas igrejas sobre o arrependimento, sobre a salvação, tem feito as pessoas sempre retornarem ao mesmo ensinamento. Não consegue avançar, sabe? Na revelação da palavra, não consegue avançar no entendimento sobre a palavra de Deus, porque está com o coração o tempo todo temeroso. Será que eu sou salvo? Será que se eu pecar eu vou para o inferno? Será que isso aqui é pecado? Será que beber é pecado? Será que se eu fizer isso aqui eu vou pecar contra Deus? Será que Deus está zangado comigo? Então, cabe a nós buscar o entendimento direto de Deus. Tem muita gente que ainda não sabe que tem a oportunidade de ter um relacionamento de verdade com Deus, sabe? Que não precisa mais de alguém que é mediador entre o relacionamento, como era no Antigo Testamento. Então as pessoas buscam alguém que esteja à frente para poder falar com Deus e depois essa pessoa vir trazer a resposta de Deus. Aí coloca essa responsabilidade de relacionamento em lideranças, em pastores, em padres, em anciões, sei lá. Em alguém que está à frente de um ministério, alguém que está na liderança e não tem o conhecimento que o véu se rasgou. Nós temos acesso livre ao Pai. E quando a gente faz isso, a gente está dando um passo muito perigoso, porque a gente pode ser enganado. Nós podemos ser enganados, nós deixamos de ter um relacionamento com Deus, nós deixamos de conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, de conhecer as promessas de Deus para a nossa vida, e a gente passa a viver de acordo com o que a pessoa acha que é bom para nós. Porque nós, ao invés de irmos direto para Deus, estamos colocando alguém no lugar de Deus como intercessor. Então,
Eu vou sempre me aconselhar com aquela pessoa. O que aquela pessoa dizer pra mim que é o certo é o que eu vou acreditar. E a pessoa pode estar, sim, ela pode ser usada por Deus e te dar direções, mas ela também pode se enganar achando que tá falando por Deus e tá falando dela mesma. E isso vai acontecer com todas as pessoas que estão diante de um ministério, que estão à frente de alguma liderança. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Tem momentos que a gente falha, que acha sim que foi Deus e que não foi. Por isso que é importante a gente ter um relacionamento com Deus, para que a gente não ande no engano. Esse ensino sobre arrependimento, sobre juízo, sobre a justiça de Deus tem sido muito distorcido e tem levado as pessoas a olharem para si mesmas ao invés de olhar para Jesus. E por que andam se frustrando tanto? Por que as orações não têm resposta? Por que parece que nada acontece? Parece que quanto mais eu me movo para servir a Deus, para estar na igreja, as coisas não acontecem. Por que eu planejo e nada acontece? Às vezes eu nem escuto a voz de Deus, às vezes eu nem sinto Deus em mim. As coisas sempre vão ao contrário. Dá certo para uns, para os outros irmãos, às vezes outros que estão até fora da igreja. E para mim que estou indo na igreja, que estou fazendo tudo certinho, não está dando certo. Por que isso acontece? Será em quem que a gente está colocando o nosso foco? Porque o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão dizendo que estão pagando preço para ter uma salvação, que estão lutando para a santificação, que estão pagando preço para ser santos. E Jesus fez isso. Nós não temos que fazer isso. Até se a gente tentasse fazer, ia ser sem sucesso, porque nós não somos capazes de nos salvar. Nós não somos capazes de transformar o nosso coração. Nós não somos capazes de nos libertar do pecado sem a direção de Deus, sem o Espírito Santo habitando em nós. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que lutam com a própria força e se frustram cada vez mais. Quando Jesus fala assim, olha, afastem-se de mim, pois eu não conheço vocês. E as pessoas falam, mas Jesus, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres. Como assim não conhece? Jesus está falando isso para aquelas pessoas que estão sempre dentro da igreja, que estão sempre servindo a igreja, que estão fazendo todas as coisas certinhas, mas não conhecem o Deus que dizem servir. Não conhecem para quem estão fazendo. E às vezes se sentem tão sobrecarregados, né? E falam, nossa, eu sirvo a Deus, é uma luta, não é fácil, não sei o quê. Mas talvez você esteja fazendo algo que Deus nem pediu para você fazer. Por que você não sabe? Porque não tem relacionamento com Ele. Porque serve na igreja, às vezes deixa a sua família em casa, deixa de cuidar das coisas em casa, deixa de cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, para estar lá enfiado na igreja 24 horas e nem ter relacionamento com Deus. Aí o casamento acaba, o trabalho não dá certo, as coisas vão de mal a pior e tá achando que é o inimigo que tá furioso. Não, o inimigo tá furioso porque eu tô fazendo a obra de Deus, porque eu estou 24 horas dentro da igreja. Não foi o inimigo, foi você. Por não conhecer a verdade, por não conhecer o Deus que você tanto diz que serve, por não conhecer o Jesus que salvou você da morte eterna, por não conhecer a obra de Jesus, por não ter sede, por não, se dispor a ter um tempo, a investir um tempo para se relacionar com Deus. Aí acontece uma circunstância difícil, acontece de vir problemas e aí você se abate. Você não tem força para lutar. Ai, irmã, eu não tô nem com força para orar. Não consigo nem orar. Não consigo nem vir mais para a igreja.
Porque você não conhece quem você é em Jesus. Porque quando a gente conhece quem nós somos em Jesus, a gente não permite que o desânimo entre no nosso coração. Pode até vir, porque nós estamos nesse mundo e nós somos humanos. Existe ainda a natureza pecaminosa. Existe a natureza de Cristo e existe a natureza pecaminosa. E elas estão brigando. Quanto mais você alimenta o seu espírito conhecendo Jesus, mais você vai estar forte na fé, vai estar forte no espírito. Agora, se você não tem relacionamento com Deus, alimenta a sua carne, o Espírito Santo está ali falando, mas você está tão distraído com as coisas desse mundo, você nem consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo porque você não tem intimidade com ele, que essa voz vai ficando silenciada, aí você vai seguindo os seus próprios passos, se apegando ao seu próprio conhecimento, se frustra e ainda coloca a culpa nos outros ou coloca a culpa em Deus. Às vezes, a maioria das vezes coloca a culpa no diabo. Não, é que o diabo tá furioso comigo. Não é porque eu tô fazendo a obra de Deus, ele tá furioso comigo. Saiba que Jesus derrotou Satanás lá na cruz. E nós, quando cremos em Cristo, nós também nos tornamos vencedores com ele. Então, ele não tem poder para ficar tocando na sua vida. Mas você pode dar esse poder para ele. Se você não conhecer a verdade, se você não conhecer o que Jesus fez por você. Você pode falar, mas Nézia, eu sei o que Jesus fez por mim. Ele morreu na cruz por mim, tirou de mim todos os pecados e tal. Se eu confessar todos os dias os meus pecados para Jesus, aí eu vou ser salvo. Se eu não confessar, se eu não me arrepender, aí eu perco a salvação. Quando você creu em Jesus e teve a revelação da graça, sabe? Não é só apenas um conhecimento como qualquer outro. Olha, eu tô lendo aqui. Jesus morreu na cruz e me salvou. Olha, Jesus me salvou. Mas eu tenho que me esforçar para me santificar, eu preciso me esforçar para não pecar, eu preciso me esforçar para fazer as coisas certas, olhando para o que eu posso fazer e não para o que Jesus fez. Eu nunca vou descansar. Se eu pensar dessa forma, nossa, eu preciso estar atento aqui, não posso andar ali, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu tiro todo o meu foco de Jesus. E eu sei que muitas pessoas falam, nossa, Inês, então quer dizer que a gente não deve olhar para o pecado, a gente pode pecar? Não é isso. Mas é o foco que você está dando para essas coisas. Quando você foca no pecado, você vai tomar consciência dele e vai permanecer pecando. Se você foca em Jesus, no que ele fez por você, você vai estar olhando para Jesus que não tem nem olhos para olhar para o pecado. Você consegue entender isso? Se os teus olhos estão em Jesus, pode estar acontecendo o que for ao seu redor, você não vai cair, você não vai querer olhar para outro lugar, porque é Jesus que te dá força, Jesus que, sabe, te faz vencedor. Fala, filho, olha para mim, olha o que eu fiz por você. Pare de se importar com as circunstâncias, pare de se distrair com as coisas desse mundo, porque esse mundo vai tentar nos distrair com tudo, com doenças, com dificuldades, com problemas, com falsos prazeres, com falsa felicidade. E se você não estiver atento a conhecer, a buscar conhecer quem é Jesus, você vai cair. Você vai cair. Estamos em um tempo que eu percebo que as pessoas que temem a Deus estão sendo chamadas para mais perto. Mas isso também tem acontecido com as pessoas que não temem a Deus. O mal está chamando e elas não estão percebendo, estão caminhando para a maldade. Normalizando muitas coisas, normalizando o pecado, se contaminando com as coisas desse mundo. E quando eu falo em se contaminar, não é de somente usar drogas, sabe? Viver como o mundo vive, como o mundo oferece. Mas é de permitir que os pensamentos ruins desse mundo entrem no nosso coração. Entrem no seu coração. O inimigo vem e fala, olha, você tá doente, você pode morrer.
é melhor você não fazer isso, não. Aí vai te colocando medo, vai colocando ansiedade, vai fazendo você olhar lá pra trás, as coisas que você já viveu e você ficar deprimido porque não consegue mais viver da mesma forma. Aí acha que porque, ou se não, se deu errado lá atrás, você olha lá pra trás e não consegue dar um passo pra frente porque lá atrás deu errado. Então, se eu der um passo pra frente, pode dar errado também, aí paralisa. Todos os dias o inimigo vai acordar disposto. Na verdade, eu acho que ele nem dorme. Disposto a te tirar do caminho de Deus. Disposto a te encher de mentiras para que você desvie do caminho de Deus, para que você não esteja atento às promessas de Deus para sua vida. Atento ao mundo espiritual que existe, que é mais real do que tudo isso que a gente vê. Já chega de ficar no leite, gente. Já chega de ficar no leite. Nós precisamos ir mais fundo para o alimento sólido. Parar de ficar só na base do evangelho, no arrependimento, na salvação. Será que eu sou salvo? Será que isso é pecado? Será que isso pode? Será que isso não pode? E começar a conhecer mais sobre Jesus. Mergulhar no relacionamento genuíno com Jesus. Parar de colocar pessoas no lugar de Cristo. Entender que eu posso estar na igreja, nós devemos estar. Nós devemos estar em comunhão com as pessoas, com os nossos irmãos, para fortalecer uns aos outros. Mas isso não substitui relacionamento com Deus. O teu pastor pode estar quase sendo arrebatado, mas ele não substitui Jesus na tua vida. Quantas pessoas estão colocando outras pessoas no lugar de Deus? Porque é muito usado, porque tem uma sabedoria, porque é isso. Nossa, se aquele pastor for pregar, eu vou. Se for aquele padre que for pregar, eu vou. Porque ele é usado por Deus. Você tem que ir direto para Jesus, sabe? Nós nos reunimos como igreja para falar mais da palavra de Deus, para nos fortalecer na fé, para compartilhar o que Deus tem feito na nossa vida e também para ser como um treinamento para que a gente pegue a palavra de Deus e cumpra o nosso id, sabe? As pessoas acham que o quê? Fazer a vontade de Deus é ir para a igreja, ouvir a palavra e voltar para casa e tá tudo bem. É isso. A igreja deveria ser um treinamento para as pessoas estarem lá para ouvir a palavra de Deus, tendo relacionamento primeiro em casa, para se reunir com os irmãos, fortalecer uns aos outros e cumprir o ID, sair de lá para ir para aquelas pessoas que são rejeitadas, que ninguém quer ver, que todo mundo joga pedras, porque era isso que Jesus fazia. Jesus não ia lá para sinagogas para falar da palavra dele para as pessoas que não queriam ouvir. Jesus andava com prostitutas, com cobradores de impostos, com as pessoas que estavam enfermas, que ninguém queria encostar, os leprosos, né? Jesus ia para onde ninguém queria ir. Jesus pregava para quem queria ouvir de verdade, para quem se sentia pecador, sabe? Jesus veio para os doentes e não para os sãos. E a gente tem pregado para quem já tem o conhecimento sobre Deus. E tudo bem, não tem problema. Só que tem pessoas que carecem da palavra de Deus. Tem pessoas que precisam ser alcançadas e que não estão sendo. Porque a gente faz acepção de pessoas. Porque a gente olha e fala, é do mundo. É do mundo. Não vamos pregar não, porque não quer saber nada de Deus. Infelizmente a gente vê uma igreja doente, que não é resposta de Deus para o mundo. Porque tem muitas pessoas que estão enfermas, vão para a igreja, não são curadas. Por quê? Porque não conhece sua identidade. Quem está lá diante do púlpito lá falando que prega, que para Deus, que serve a Deus, muitas vezes não conhece quem é em Jesus. E quando recebe um irmão que está precisando de uma cura, de uma libertação, não sabe como agir. Não libera a cura para a pessoa. E será que é porque Deus não quer curar? Ou a gente que não sabe do poder de Deus em nós? E a gente fica
nesse ciclo de, não, a gente precisa confessar todos os dias os nossos pecados para que Deus nos perdoe. Não, eu preciso fazer isso aqui, senão eu vou perder a salvação. Pequei, meu Deus do céu, vou perder a salvação. Ninguém perde a salvação, a não ser que rejeite a sua fé em Cristo. E essa é uma verdade que é difícil de engolir, eu sei, mas está na palavra de Deus. O sangue de Jesus é suficiente para nos purificar definitivamente de todos os pecados. Me disse um coração cheio de tristeza, cheio de medo, cheio de culpa, cheio de condenação, medo de ir para o inferno, vai ter espaço para ter um relacionamento com Deus. Se no teu coração não tem a paz, que você é salvo porque Jesus que te salvou, não foi porque você é bom, não foi o que você fez, não foi por se esforçar. Jesus te salvou porque Ele tem misericórdia de você. Porque Ele não pensa como nós pensamos, porque Ele não vê como a gente vê. O plano de Deus desde o início foi relacionamento. E a gente tem tentado conquistar a salvação, conquistar uma transformação de vida pela nossa própria força. Quando Jesus está de braços abertos, esperando que as pessoas se rendam a Ele. Jesus, olha, eu já tentei de tudo. Eu já tentei me santificar pela minha própria força. Eu já tentei obedecer os teus mandamentos. Eu já tentei de tudo, mas eu não consigo. Eu não consigo, Jesus. Eu realmente sou pecador. E sem o Senhor não é possível ser salvo. Então, Jesus, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu ser. Transforma-me conforme a tua vontade. E é essa a oração mais sincera que alguém pode falar, pode fazer. Porque enquanto você estiver achando que você, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu vou para a igreja, tomo santa ceia, eu jejuo, todos os dias de culto eu tô lá. Nunca perdi um dia de culto. Eu oro, eu falo com Deus, eu leio a Bíblia, mas eu não tenho conhecimento de quem Jesus é. Mas quando alguém aparece enfermo, eu não sei como agir. Quando vem uma dificuldade, eu me entristeço. Será que esse é o verdadeiro conhecimento sobre Jesus? A gente sempre está no superficial, sabe? Sempre no superficial. Não sabe quem é Jesus de verdade. Olha, que interessante. Quando Pedro reconheceu Jesus como Filho de Deus, quando Jesus falou assim, o que as pessoas falam que eu sou? Quem as pessoas acham que eu sou? Aí uns falam, que o Senhor é Elias, outros falam que até João Batista fala que é um profeta. Aí ele fala, mas e vocês? Que vocês dizem que eu sou? Aí Simão na época fala assim, tu és o Cristo, Filho de Deus. Quando ele reconheceu quem Jesus era, Jesus também deu a ele a identidade de quem ela. E tu é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então, nós precisamos primeiro conhecer quem é Jesus. Quando conhecemos Jesus, nós conhecemos a verdadeira natureza de Deus, que tem sido tão distorcida, que as pessoas têm visto um Deus furioso, um Deus que pune, um Deus que é amor, mas é justiça, como se a justiça de Deus fosse um raio que fosse jogar a qualquer momento nas pessoas que pecam. E aí elas ficam aprisionadas no medo de ir para o inferno, no medo da condenação. O inimigo vem aqui só para pecador, pecou de novo, errou de novo, vai para o inferno. E você, ao invés de olhar para Jesus e falar, Jesus, olha, pequei de novo, falhei de novo, Jesus, mas obrigada pela tua misericórdia, obrigada pela tua salvação. Porque se fosse depender de mim, eu estaria perdido. Se fosse depender de nós, esquece. A gente não teria condições de nos salvar. Jesus fez isso por nós. Enquanto a gente não abrir o nosso coração para entender que uma vez salvos definitivamente, nós não vamos andar no descanso de Deus, nós não vamos ter paz no coração para servir a Deus de verdade, para conhecer a vontade dele para nossa vida. Eu estou tão preocupada com, será que eu sou salvo? Será que não? Será que pequei hoje? Será que se eu morrer eu vou para o inferno? Que não tem espaço
pro amor de Jesus entrar no teu coração e causar a verdadeira transformação. Porque você tem abafado a voz do Espírito Santo com medo, com a preocupação, sabe? Com medo de ir pro inferno. Muitas pessoas estão indo na igreja não é por amor a Cristo, é por medo de ser rejeitado por Deus, é por medo de ir pro inferno. Eu falo isso, gente. Eu falo isso porque essa foi a minha experiência. Foi isso que eu vivi. E é isso que eu vejo em todos os lugares que eu vou. Pessoas que estão aprisionadas no pecado e não conseguem se libertar, não é porque não foram alcançados pela graça de Jesus, mas porque estão olhando para o que podem fazer e não para o que Jesus fez, colocando foco na sua própria força, na sua própria justiça. O que Jesus repreendia nos fariseus? Seus hipócritas. Vocês colocam um peso que nem vocês mesmos conseguem carregar. Vocês não entram no reino dos céus e também não permitem que as pessoas entrem. Os fariseus desprezavam os gentios. Os fariseus não queriam andar com outras pessoas que não estivessem dentro lá da religião deles. E hoje a gente vê a mesma coisa. Isso não acabou. Quando a gente foca no que nós podemos fazer, nós estamos rejeitando o que Jesus fez. Como é importante ter relacionamento com Deus. Sabe, quando Jesus ressuscitou, aliás, nem foi quando isso aconteceu, foi quando ele morreu na cruz. O véu se rasgou, o véu do templo se rasgou. O véu significava a separação de Deus com o seu povo por causa do pecado. Só alguém levantado por Deus poderia adentrar aquele véu e fazer o sacrifício. Jesus fez isso. Jesus se ofereceu como o próprio sacrifício. Quando ele morreu lá na cruz, o véu se rasgou. Ele se rasgou para que a separação de Deus com a humanidade fosse desfeita. Então hoje você não precisa mais colocar ninguém no lugar de Deus. Não precisa colocar um sumo sacerdote para ir lá falar com Deus para depois ele vir trazer a resposta para você, não. Pare de colocar essa responsabilidade nos outros. É você que precisa ter relacionamento com Deus. Ninguém vai fazer isso por você. O momento que você chegar diante de Jesus, ele vai te dizer: vinde, amados do meu Pai. Ou ele vai dizer: apartem-te de mim, pois eu não vos conheço. Mas Senhor, em teu nome profetizamos. Senhor, eu estava na igreja todos os dias de culto. Senhor, eu servia lá no culto. Eu era até pastor. Eu fazia missões, Senhor. Eu era profeta. E Jesus vai falar: aparte de mim, porque eu não conheço. Porque vocês fizeram missões, porque vocês pregaram a minha palavra, vocês manifestaram os milagres, mas vocês não me conheceram. Vocês não tinham intimidade comigo. Vocês queriam servir a um Deus que vocês nem conhecem. Vocês falam da palavra de um Deus que vocês nem conhecem. Entende? Então, nada substitui o relacionamento com Deus. A base de todas as coisas é o relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, Deus desceu até o jardim e eles se esconderam. Por quê? Porque perceberam que tinham falhado contra Deus. Deus não se afastou deles. Eles se afastaram de Deus. E isso acontece quando a gente peca. Ao invés de correr para os braços de Jesus, falar: Senhor, pequei de novo, Senhor. Mas a tua misericórdia me alcançou. A tua graça me alcançou. Obrigada, Jesus. Eu não sou capaz de me salvar. Eu não sou capaz. Olha só para mim. Acabei de cair de novo. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Que Ele que transforma o nosso coração. E Ele te acolhe. E Ele fala: filho, olha, você caiu de novo. Mas a minha graça te basta. Ouça a minha voz. Ouça a minha voz. Ouça os meus passos. Segue os meus passos e você terá sucesso em tudo. Então, o mais importante não é o que a gente deve fazer. Não sou eu, mas o que Jesus fez. Então eu olho para Jesus, eu olho o que Ele fez por mim, eu olho o que Ele faz em mim e eu sigo as suas instruções para que eu não ande no caminho que não seja da vontade dEle. Todas as direções de Deus são para o nosso bem.
Ele que nos conhece, ele nos criou. Então, como que eu não vou querer ouvir a direção de alguém que me conhece, de alguém que me criou, de alguém que deu a vida por mim? E muitas vezes a gente tem deixado de ouvir a Jesus para ouvir outras pessoas. A gente tem deixado Jesus de lado ali, ó. Fica aqui, Jesus. Quando ninguém me dá uma solução, quando eu não encontrar solução em ninguém, aí eu venho aqui te procurar. É isso que a gente tem feito. Deixando Jesus como última opção. E as coisas começam a dar errado, a gente não sabe por quê. Olha só. A promessa de Deus é imutável. Nós devemos conhecer sobre a promessa de Deus. Nós devemos conhecer o que Deus declarou sobre a nossa vida. Para que a gente não tenha dúvida. Quando passarmos por um momento difícil, a gente vai se apegar no que Jesus falou e vamos permanecer firmes. Porque quem falou é fiel para cumprir. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão teve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhe é superior. O juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa, nós somos herdeiros desta promessa. A promessa feita para Abraão também foi feita para nós e foi cumprida em Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Quando nós cremos nele, recebemos toda sorte de bênção. Recebemos todas as promessas que Deus prometeu para Abraão. E você não está vivendo essa promessa porque você não tem crido na palavra de Deus. Porque você não tem conhecido a palavra de Deus. Não é somente ler, gente. Ler, você lê qualquer coisa. Mas é você ter a revelação. E como que eu tenho a revelação? Tendo relacionamento com Deus. Senhor, me revela a tua palavra. Tô lendo aqui, ó. Não entendi. Pai, o que o Senhor quis dizer? Me mostra, eu quero entender, eu quero conhecer mais sobre ti. Jesus, revela quem eu sou em ti. Revela a tua verdadeira natureza. Me mostra, Senhor, o que o Senhor fez. Me dá a revelação. Me dá mais que letras, me dá a verdade da tua palavra. E Ele vai te mostrar. Mas você precisa querer, porque Jesus não vai te obrigar. Ele não vai te obrigar a ler a Bíblia, não vai te obrigar a ter um momento com Ele, não vai. Mas Ele todos os dias está falando: filho, eu vou te mostrar. Filho, vem para mim. Filho, eu vou te ajudar. Eu vou guiar os teus passos. Aí você tá: não, eu consigo. Obrigada, Jesus. Quando eu precisar, eu te chamo. E continua lutando com a força do teu braço. Não sai do lugar. É porque não foi da vontade de Deus. Não, é porque o inimigo tá furioso. Coloca a culpa em todo mundo e não assume a sua própria responsabilidade de se relacionar com Deus. Fica terceirizando para outras pessoas. As pessoas vivem as bênçãos, vivem as promessas de Deus. Na sua vida nada acontece e você ainda culpa a Deus. Culpa as outras pessoas e culpa até o inimigo. Mas é você que deve buscar. Você que deve buscar ter entendimento. Você que deve se dispor a ter relacionamento com Deus. Não terceirizar para as outras pessoas. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que corremos para o refúgio tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como percussor, entrou por nós, tendo se tornado o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Nós herdamos as promessas de Abraão. E se a gente não tomar conhecimento dessas coisas, se a gente não se aprofundar para saber o que Jesus fez por nós de verdade, sabe? Não somente o superficial, não somente a palavra, a letra ali por si, mas você ter a revelação da profundidade que isso tem.
de quem nós somos em Jesus. Jesus nos deu poder e autoridade no nome dele. Então, se a doença vir, a gente tem poder para mandar essa doença embora. Na verdade, ela não deveria nem entrar, porque a doença vem quando a gente confessa. Olha, se vem um pensamento ruim na minha mente, que me traz ansiedade, e eu não venço esse pensamento ainda na minha mente, ele vai entrar para o meu coração. Se entra no meu coração, vai me causar um sentimento de ansiedade, de depressão, de estresse. E quando isso acontece, quando eu permito que esse pensamento ruim entre no meu coração, eu começo a confessar isso. Eu começo a confessar preocupações, começo a confessar dificuldade, começo a confessar doenças. E quando eu confesso, eu acabo agindo de acordo com isso. Então, às vezes eu tenho um projeto para fazer, mas pelo pensamento que entrou no meu coração, eu me paraliso e começo a fazer, a confessar que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que tá muito difícil, que não é para mim. E aí a gente paralisa e não faz o propósito de Deus. A doença entra através do que a gente confessa. Através do que vem na nossa mente, da nossa mente passa para o coração e a gente confessa e age de acordo com isso. Olha o que Jesus tem me falado. O tempo todo vem na minha cabeça. E agora eu pude entender que não é o que entra pela nossa boca que contamina o nosso corpo, mas é o que sai. Então, lembra da palavra de Jesus que fala assim, ó, a boca fala o que o coração tá cheio. Se um mau pensamento entrar no nosso coração, a gente vai sentir as emoções que isso causa, o medo, a depressão, a ansiedade, e a gente vai confessar isso. Então, quando eu permito que o mal que alguém fez para mim entre no meu coração, isso pode gerar doenças em mim. Quando eu permito que o estresse entre no meu coração, isso vai causar danos no meu corpo e no meu espírito, porque abala a nossa fé. Se a gente não exercita a fé, ela vai ser enfraquecida. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus para que quando vier um pensamento ruim, quando vier uma circunstância ruim, a gente saiba o que Jesus prometeu, o que a palavra de Deus está falando, para a gente usar essa palavra como arma, como escudo. Lembra das armas espirituais? É para a gente usar. A palavra de Deus é para ser usada, é para ser declarada. Sabe, muitas pessoas acham que a prática do evangelho é viver uma vida de santidade, e faz parte, mas viver o evangelho na prática é viver o que a palavra diz. Se a palavra diz que eu sou curada, quando a doença vir, eu não vou aceitar a doença, eu vou declarar a palavra de Deus que fala que eu sou curada. Se as dificuldades virem, se vier aquele sentimento de fracasso, os pensamentos de fracasso, de derrota, eu vou praticar a palavra de Deus. Eu vou declarar o que ele declarou. Então, tá batendo na minha porta falando que é fracasso, mas a palavra de Deus falou que eu sou vencedor. Então, eu declaro. Não, eu sou vencedora em Cristo. Jesus venceu o inimigo e eu sou vencedora com ele. A doença vem, olha, você pode morrer se for câncer e se for essa doença. Você não deve confessar isso. Você deve falar o que Jesus falou. E pelas suas feridas nós fomos curados. Então, é uma questão de alinhar a nossa palavra, aquilo que sai da nossa boca, com a palavra de Deus. Entende? Então, eu não vou confessar o que eu estou sentindo. Eu não vou confessar aquilo que os meus olhos veem. Eu não vou confessar aquilo que os meus ouvidos estão ouvindo. Eu vou confessar aquilo que está escrito, aquilo que Jesus falou. Porque ele é verdadeiro. Mentiroso é o inimigo. Então eu vou acreditar em quem? Em quem declarou que eu sou vencedor, falou que eu sou próspero, falou que eu sou curado, falou que eu tenho tudo nele, falou que eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Eu vou acreditar em Deus que falou, que escreveu aqui pra gente poder ler, crer e tomar posse, ou eu vou acreditar nas mentiras do inimigo? Ah, você tá doente, não vai dar certo. Se eu fosse você, eu não tentava. Olha, sabe aquela pessoa tá te olhando torto.
Se a gente não estiver atento aos maus pensamentos que o inimigo sussurra no nosso ouvido, nós vamos cair. Nós vamos cair. Se a gente não conhecer a vontade de Deus, a gente vai fazer a vontade de qualquer outra pessoa, menos a de Deus. A gente sempre vai olhar para o nosso próprio nariz e vai esquecer do que Jesus fez. Se você tem o conhecimento do que Jesus fez, se você teve a revelação da graça, você não vai querer pecar contra Jesus. O teu coração enche de tanto amor, tanta gratidão pelo que Jesus fez, que só de pensar em cometer um pecado, teu coração entristece. Você vai pensar, olha o que Jesus fez por mim, como que eu vou fazer algo que vai entristecer o coração dele? Mas isso só é possível quando você tem a revelação da graça, quando você tem a revelação do que Jesus fez por você. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, ele vai te mostrar o caminho, mas você precisa estar atento para ouvir a voz dele, se colocando à disposição para ter um relacionamento. Senão ele vai falar, e você não vai perceber que ele está falando com você. E aí, os maus pensamentos vão vir, que o inimigo ele não descansa, ele vai estar o tempo todo tentando te tirar o foco, tentando distorcer a sua identidade, e você vai acabar caindo. Então você precisa saber quem você é em Jesus, principalmente saber o que Jesus fez por você, quem Jesus é, quem Deus é, e você vai saber quem você é em Jesus, para vencer qualquer circunstância. Eu passei por alguns momentos e se repetia o tempo todo. Mas por quê? Porque a minha resposta era sempre a mesma. As minhas ações eram sempre as mesmas. Eu já tenho um tempo que eu tô aqui fazendo vídeos, fazendo lives para falar da palavra de Deus. E quando eu comecei a fazer isso, toda hora algo acontecia para me parar. Toda hora. E aí o que eu fazia? Eu me lamentava, eu reclamava, eu chorava e nada mudava. Aí resolvia por um momento, daqui a pouco tudo voltava a ser como antes. Dava tudo errado de novo. E o que eu fazia de novo? Chorava, reclamava, lamentava, declarava aquilo que eu estava sentindo. Agora não vai dar certo, agora eu vou ter que desistir, agora eu vou ter que parar. Poxa, de novo, será que é para eu ficar quieta? Talvez é para eu ficar quieta, talvez não seja o tempo de falar. Aí eu ficava paralisada. E hoje aconteceu de novo, só que a minha resposta mudou. Então, olha, na fé tem momentos que serão usados para a gente avançar. Então Deus permite que nós passemos pelos mesmos momentos, pelas mesmas circunstâncias, para que a gente responda de uma forma diferente. Se todas as vezes que você fez não deu certo, por que você não muda de atitude? E dessa vez, quando eu percebi que eu estava indo para o mesmo caminho, eu pude perceber. Falei, calma aí, mas isso já aconteceu. Como foi que eu reagi? Qual foi a minha resposta? Foi negativa. Eu reclamei, eu não confiei em Deus. Então, dessa vez, eu decido confiar. Dessa vez, eu não vou me deixar ser influenciado pelos pensamentos. Eu não vou permitir que o mal me influencie. Se Deus prometeu, Deus me deu uma palavra que eu estaria aqui falando para vocês. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele me dá força para que eu continue falando. Então, eu escolhi não deixar mais as circunstâncias me deter, sabe? Me paralisar. E do mesmo jeito que isso tá acontecendo comigo e eu pude perceber, eu venho aqui para falar isso para você. Não permita que a circunstância te pare, porque isso vai se repetir até que a tua resposta mude. Seja aprovado na fé. A fé é você acreditar, ainda que você não veja. É você não duvidar que se Jesus falou, se Ele declarou sobre você, vai se cumprir. Se você ficar reclamando, se você ficar olhando para as circunstâncias, você não vai sair do lugar. Ao contrário, você sempre vai viver a mesma coisa até você aprender, até você ser aprovado na fé para avançar para outro nível. Essas dificuldades sempre virão, mas a tua resposta pode ser uma resposta de fé, que vai sempre te levantar
que sempre vai te trazer a consciência do que Jesus fez, para você não desistir, para você permanecer caminhando. Senhor, não estou vendo a escada, não estou vendo a escada, mas porque o Senhor falou, eu vou subir o primeiro degrau. E quando você sobe o primeiro degrau, Jesus vai te dando outro. Quando você menos percebe, você vê que subiu a escada inteira. Mas porque Jesus está te conduzindo. Então, não terceirize sua intimidade com Deus. Permaneça firme, olhando para a palavra de Deus. Conheça as promessas de Deus para sua vida. Se você não saber, você não vai confiar. Se você não saber a vontade de Deus para sua vida, você não vai confiar. Porque você sempre vai perguntar, será que é da vontade de Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo que falou? Então você precisa saber o que Deus espera de você, o que Deus tem para você, o que Ele fez por você. Para que quando o momento ruim chegar, você vai lembrar, calma aí, mas Jesus falou que eu sou vencedora. Jesus falou que eu vou alcançar o meu propósito. Então, ainda que eu esteja passando por esse momento difícil, eu não vou olhar para aqui, eu vou olhar lá para frente, eu vou olhar para o propósito. Ainda que eu precise passar por momentos de dificuldade, eu vou aproveitar esses momentos para praticar a minha fé, para permanecer firme. Tá doendo, mas Jesus me fortalece. Tá difícil, mas o Senhor me dá vitória. Eu já sou vitorioso em Jesus. Eu vou permanecer firme, eu vou continuar caminhando. Não deu certo de um jeito? Senhor, qual é a tua vontade? Me mostra. Dessa forma não deu certo. O que o Senhor espera que eu faça? O que o Senhor tem para mim? Me mostre o caminho. E Ele vai te mostrar e você vai continuar andando. Mas é importante que você não perca o foco de Jesus. Que você não desvie o seu olhar. Sabe? Não seja como Pedro naquele dia da tempestade. Que Jesus estava diante dele para ele andar sobre as águas, mas ele olhou para as ondas. Então, foque os seus olhos em Jesus, para que nenhuma circunstância te desestabilize, para que nada pare o teu propósito. Gente, através da nossa vida a gente pode salvar muitas outras vidas. Já teve pessoas aqui que iam tirar a sua própria vida. E por ouvir a palavra através da minha vida, voltou para Jesus, conheceu um amor incondicional e percebeu que a vida é valiosa, sim. Então, não menospreze as pequenas coisas. Não ache que você é muito pequeno para levar a palavra de Deus, para ser uma expressão de Deus através da sua vida. Porque tem pessoas que precisam ouvir de você, que vão se identificar somente com o teu tom de voz, com o teu jeito de falar, que não é outro, é você. Deus tem uma missão para cada um de vocês. Pode ser dentro de casa, pode ser para fora, pode ser dentro de uma profissão, pode ser uma profissão pequena, pode ser numa profissão elevada, não importa. Deus tem uma missão para você cumprir. E se você estiver em relacionamento, intimidade com Deus, Ele vai te mostrar. Isso vai te dar um sentido tão grande para viver, sabe? E vai vir tanto amor que você vai fazer isso com alegria, não vai ser pesado. Cada dia mais você vai sentir esse amor incondicional por Jesus e pelas pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas. Tem pessoas que estão se matando porque não conhecem o Deus que eles têm, porque não conhecem o amor de Jesus. E você pode levar esse amor. Você pode ser a luz no meio da escuridão. É isso, gente. Fiquem com Deus e até quinta-feira. Tchau, tchau.